A vida velha e a vida nova. Como o Evangelho distingue a transformação do ser humano na antiga vida, o antigo comportamento e antiga personalidade para o novo ser. Como deve ser o comportamento de um cristão nessa nova vida. Temos a vida velha, baseada na natureza humana carnal, e depois que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, temos uma nova vida com a mente de Cristo. Então, nesse vídeo de hoje, vamos ler o que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 17. Vamos estudar esse tema sobre a antiga vida e a nova vida do cristão. Vamos estar lendo cada versículo e esclarecendo o que cada versículo quer dizer, certo? Então está lá o tópico, a vida velha e a vida nova. Versículo 5, lá Paulo diz: portanto, mantém os desejos deste mundo que agem em vocês. Ou seja, todos os desejos carnais deste mundo agem no coração do ser humano, na vontade, devido à condição de pecador que todos nós estamos. Aí Paulo continua, isto é, a imoralidade sexual, todos os pecados de conteúdo e de vigor sexual. A gente fez aqui outros vídeos explicando cada tipo de pecado na área da imoralidade sexual. Também Paulo fala a indecência, as paixões mais, os más desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. No caso, quando você cobiça algo que não é seu, você também está idolatrando aquele objeto. Depois ele continua no versículo 6, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. O castigo que Paulo fala é referente à segunda e à terceira morte. No caso, a segunda morte, a morte espiritual, e a terceira, que é a morte do lago de fogo e enxofre, onde os ímpios serão lançados depois do juízo final, que é, no caso, referente ao castigo de Deus, que vai ser inserido às pessoas que praticam o pecado da imoralidade sexual, indecência, paixões, os maus desejos da cobiça e etc. Tudo isso, o castigo de Deus cairá sobre essas pessoas que não obedecem. Paulo continua no versículo 7. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Paulo fala a antiga vida, o antigo comportamento que essas pessoas de Colossenses tinham, quando não conheciam o Evangelho, viviam na prática deliberada do pecado. Aí ele continua no versículo 8. Mas agora livre-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. Esses pecados que também podem ser pecados da mente, pecados involuntários. A raiva, quando a gente sente raiva de alguma pessoa que fez algo com a gente, mesmo a pessoa estando aceita a Jesus Cristo, vivendo a nova vida, essas paixões ainda vão estar inseridas na nossa natureza humana. Então, mesmo com a mente de Cristo e estando a par do Evangelho, do estilo de vida, essa condição de pecador que todos encontram, o pecado vai estar inserido na pessoa e todos vão pecar involuntariamente. Então, podemos ter acesso e pecado da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio pela pessoa, mas isso tem que ser controlado, como Paulo fala: irai-vos, mas não pequei. E que não saia da boca de vocês nenhum assunto e nenhuma conversa indecente, como no caso é imoralidade ou conversa pornográfica indecente, que alguns cristãos ainda têm o hábito da vida antiga, da vida velha, e acabam, quando estão em rodas de grupo, conversando esse tipo de assunto indecente, como moralidade, pornografia, fornicação e demais outras coisas que podem prejudicar a vida e o comportamento do cristão, até mesmo pela questão do bom testemunho que a pessoa tem que ter e não escandalizar os outros, como na roda de faculdade, geralmente quando você está lá com seus amigos, acaba sempre tendo esse tipo de conversa, e outros, para não dizer não ou negar, ou por timidez ou vergonha, acabam se inserindo nessa conversa também, em vez de adverter ou apenas ficar calado ou se afastar. Muitos cristãos acabam aderindo a essa conversa com os ímpios que estão lá na mesma roda na faculdade, para passarem a imagem de descolado e não ficar com a imagem de careta. Porém, quem é cristão tem que, no caso, ter essa consciência de não praticar e se envolver com esse tipo de conversa, pois os ímpios estão sempre reparando o nosso comportamento e as nossas práticas. Aí Paulo continua no versículo 9 da carta de Colossenses. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vistam com a nova natureza. Essa é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando
para que ela se torne parecida com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Fala na questão da mentira, da enganação, para que ninguém possa enganar tanto na questão dos negócios de serviço, enganar o chefe no serviço, ou enganar alguém para se dar melhor em alguma situação e vender algo, usar balança e pesos que infringe a lei só para se dar bem e enganar tanto nas ações como também na prática, com palavras, com mentiras. Aí Paulo continua no versículo 11. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, no caso, pagãos e não pagãos, circuncidados ou não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos, ou seja, a salvação, o evangelho é para todo mundo, não só para o povo hebreu ou o povo judeu que estava naquela época. Agora tenha sido se espalhado o evangelho para toda a raça humana, toda a humanidade. Ele continua no versículo 12. Vocês são povos de Deus. Ele os amou e o escolheu para serem dele. E essa parte aqui, ele os amou e escolheu, não é questão de calvinismo, de predestinação. É que ele escolheu todo ser humano. Então, quando Paulo fala isso, ele está se referindo a todo ser humano que Deus escolheu para ser salvo. Agora depende de cada pessoa com o livre-arbítrio para aceitar ou não Jesus Cristo. Então Paulo diz, portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Essas são virtudes do Evangelho. A pessoa que tem bondade no coração para ajudar o próximo. Humildade, pois nos últimos dias boa parte das pessoas são mais arrogantes, fúteis, vazias e têm também muita soberba e ostentação. Como geralmente é pregado que a humildade está fora de moda e o que vale é ter soberba e arrogância. Porém, as Escrituras Sagradas, o Evangelho sempre nos ensina e instrui para sermos humildes, também ter misericórdia, bondade e delicadeza e também bastante paciência, que também é uma virtude que vem se perdendo nos últimos dias. Paulo então continua, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Essa questão também eu sei que é muito difícil. Na prática, na teoria é mais fácil, porém na prática é um pouco mais difícil essa questão de perdoar. Porém, isso é com o tempo, é um processo que tem que ser exercitado pelo cristão para poder perdoar mais o próximo. Aí Paulo prossegue no versículo 14. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio deles agradeçam a Deus, o Pai. Então você vê e distingue que Paulo aqui está dando instruções sobre o comportamento humano para as pessoas viver com as virtudes do Espírito Santo e lutar e batalhar sempre contra a natureza humana. Ele fala aqui no primeiro versículo sobre a questão da imoralidade sexual. Fizemos aqui vários vídeos falando sobre isso. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários fixado para você entender mais sobre os pecados da imoralidade sexual. Ele fala da indecência, as paixões mais, como a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Fala sobre também a cobiça, que é um tipo de idolatria. Tudo isso são desejos da natureza humana da carne que vão influenciar nosso comportamento para afastar do Evangelho. Esse tipo de comportamento ele é aplaudido muitas vezes pela mídia e também influenciado por vários artistas. E também eles têm aquela questão de menosprezar as virtudes que o Evangelho e a Palavra de Deus recomenda, no caso como misericórdia, a bondade, a humildade, a delicadeza e a paciência. Muitos hoje em dia já não dão mais valor a esses tipos de virtudes que o Evangelho tanto instrui devido ao grau de imoralidade que vem crescendo no planeta. Então, amados irmãos, espero ter esclarecido esse texto da carta de Colossenses, capítulo 3, versículo do 5 ao 17, certo? Ele fala aqui
sobre comportamento referente à antiga vida e à nova vida em Cristo, certo? Que tem, no caso, ter essa metanoia, essa mudança de mente que vai influenciar no comportamento do indivíduo que quer e vai seguir Jesus daqui para frente, certo? Terminamos aqui este vídeo, certo? Você que seja abençoado, que Deus abençoe sua vida, sua família e todos os seus negócios, e que você possa estudar ainda mais o Evangelho e a Palavra de Deus, para crescer mais em conhecimento e sabedoria, e também ter essa prática do comportamento cristão. Terminamos o vídeo por aqui, até o próximo vídeo.